Grupo Louvor pode sentar. Obrigado, viu? Para mim é uma honra, é um privilégio. De fato, eu tenho aprendido com meus filhos, né? Eles me ensinam muito. E eu sei que, da mesma forma, o pai, mesmo sendo o autor de todo o plano de redenção, ele aprendeu muito quando ele liberou o seu filho aqui na terra. E ele começou a conviver com as pessoas e entender o espírito, o coração delas. E eu sei que ele dava feedback ao pai, dizendo, olha, eles agora, de fato, são nossos, né? Porque os filhos, eles são assim, né? A Bíblia diz que eles são herança do Senhor, o fruto do ventre e o galardão, né? Então, para mim, sempre é maravilhoso estar aqui e partilhar de algo que é eterno, que é a palavra de Deus, né? A palavra nunca, 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 mesmo que passe céus, terra e mar, mas a Bíblia nos garante que ela é exatamente o que esse instrumento que se cumprirá na nossa vida. Essa instrução poderosa que Deus deixou de eternidade a eternidade. Então, estar exposto à palavra é você encontrar em Deus a resposta que tanto você tem clamado no seu coração, né? Que tanto você tem suplicado a Deus nas suas orações, né? A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. E mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Diz que ela é o único instrumental, que ela pode discernir essa distância que ainda não existe instrumento de medição que pode metrificar a distância entre alma e espírito, né? A profundidade do coração do homem. Então ela é, né, como a pena de um escritor mesmo. Ela vai lá sutilmente e ela começa a trabalhar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, que bom que Maria Rafaela esteve aqui. Era para estar Marisete, né? Mas Marisete fugiu, não foi? Não, fugiu não, a bichinha. Ela não foge, não. Ela é muito aguerrida. Foi que houve um óbito do irmão dela, um irmão que é médico, e terminou ela tendo que sair, inclusive, da conferência, às pressas, para ir, né, dar um suporte, né, para a família do irmão. E os pais, como já são bem velhinhos também, acima de 90, e aí ela precisava preparar eles. Mas tudo vai bem lá. Ela está lá há 2 semanas, eu estou por aqui, né, e a gente está caminhando naquilo que Deus tem como plano e propósito para a nossa vida. Você está alegre nessa manhã? Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Eu estava ali adorando, e Deus estava trazendo algo no meu coração, né, de um tempo, né, sinalizado, de uma vez por todas, como um tempo de renovo, né, para essa liderança e para esse pastoreio. Coisas novas, né, Deus está o que? Acrescentando, né? Eu sei que às vezes nós temos que estar flexível até nos expor a Deus para mudar os modelos, as metodologias, né? Porque também a palavra de Deus ela é tão dinâmica e tão poderosa, né, que às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes. E eu vi, né, quando ela estava ministrando aquele cântico de um rompimento que Deus está, né, vocês estão clamando para cá, Deus está dizendo está precisando de tanta coisa, são ajustes mínimos que Deus está fazendo, né, para uma explosão maior, para uma expansão, para um avanço, né? E aí eu estava me regozijando ali, né, por causa que Deus fala, irmãos, Deus é tão real e Ele fala com a nossa vida, né? Mas quando Deus fala, não é para nos pressionar, nos corrigir ou nos oprimir. Quando Deus é que Ele quer que a gente, né, possa dar uma resposta mais favorável àquilo pelo qual Ele já nos equipou, né? E não existem equipamentos em nós que ainda não foram de antemão utilizados. E antes que eles fiquem obsoletos, é preferível que você comece a operar com essas ferramentas, para que Deus possa aperfeiçoar. Amém? Você entende isso? Então, que nessa manhã nós possamos nos expor a essa palavra. Eu tenho uma mensagem que eu venho por 2 anos tentando essa mensagem nas igrejas onde eu passo e na igreja agora a qual eu estou pastoreando. E aí ontem eu orando a Deus, essa mensagem ela saltou, né? Tão viva, tão poderosa dentro de mim, e eu disse, Senhor, você quer o quê? Ele disse, chegou o tempo de você trazer essa mensagem, né? E essa mensagem ela está pautada em cima de domínio e disciplina, né? O domínio que a gente tem que construir, a capacidade que a gente tem de nos autodisciplinar a produzir coisas mais efetivas para Deus.
Então, ela é a mensagem que eu vou levar hoje de manhã. Se ela não lhe servir, ela vai me servir plenamente, porque faz 2 anos que eu tento ela. Então, ainda, possivelmente, seja eu que estou precisando receber, amém? Mas eu sei que você é um homem, uma mulher de Deus, e você, quando a palavra de Deus está sendo proclamada, você é sensível no coração a você entender que Deus quer te levar a um patamar de avanço e de crescimento, amém? A Bíblia diz, deixando as coisas que para trás ficaram, prossigamos para aquela que estão adiante de nós, amém? O amanhã que nos espera, irmão, é algo tão real, tão tremendo, tão glorioso, que você não imagina, né? Se você imaginasse aquilo que Deus tem para realizar com você amanhã, você simplesmente tomava uma posição hoje e dizia, olha, eu não vou mais considerar isso, eu não vou mais considerar de forma nenhuma. Eu vou simplesmente passar um apagador ou um pano, né, nessa minha estrutura que não fluiu e não funcionou de uma forma que eu aspirei, que eu desejei para esse tempo, e eu vou prosseguir, porque eu sei que tem coisas boas para acontecer. Amém? Glória a Deus. Diga, o Senhor é bom. Então, vamos ficar em pé um pouquinho, eu quero orar um pouquinho ainda. Amém? Você pode pegar na mão dos seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pai querido, te estamos tão gratos, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça maravilhosa sobre a nossa vida, papai. Eu sei que os seus planos acerca de nós são planos, Pai, Pai, e sonhos maravilhosos, planos de realização, planos de paz, planos, Pai, de plena suficiência e providência da sua parte para a nossa vida. Pai, obrigada por cada vida nesta manhã, por cada pessoa que aqui, Pai, se expõe à tua palavra. E eu sei, você mesmo prometeu que aonde tivesse 2 ou mais reunidos no seu nome, você se faria presente, Senhor. Você se colocaria de uma forma, Pai, aqui a atmosfera, ela fosse fortalecida, Pai, e você pudesse se revelar grandioso e poderoso como você o é. Oh, aleluia. Pode orar um pouquinho língua? Brosta mahasa camblanda rabapa soque. Ble brana blasto comblombre raça branda lebrei. Remamblana, mais sensibilidade, ou mais entendimento, compreensão. Bloste plande levisa. Glória ganda rabaston plonde garababa soque. Deveribeli maramblambrou maramblasto coplore. Reblana bramblose que plore. Gibeli blore gan plastica plore gan telefasse. Bebana posse cambonde de basse. Debeli anula ragasta mahasa caplaste. Re la namosheke. Nombre nebele bransta plore gan televisa. Lore gan de labrasto colore. Re mahasa capose. Nebelia, Pai, uma manhã, Pai, de instrução. Uma manhã de ensino, Pai, e graça para a nossa vida, Senhor. Oh, uma manhã, Senhor, onde a Tua mão graciosa certamente nos conduzirá em triunfo sobre todas as coisas. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Senhor. Loura mamassoko. Loura gabanamassoko pose mahasa camblore. Mambose que pose. Oh, papai. Oh, você, Pai, fazendo o coração deles aflorar, Senhor, para uma dimensão de maior sensibilidade, de maior discernimento e de compreensão, Senhor, sobre o amanhã poderoso e tremendo que nos espera. Oh, obrigada, Senhor. Oh, te louvamos, magnificamos o Teu nome. Dependemos, Pai, da graça poderosa do Teu Espírito que nos assiste, Senhor. Dependemos em todas as coisas, Senhor. Oh, Pai, do Paracleto, do amigo fiel, do auxiliador, Senhor, aquele que, segundo você mesmo disse, que nos conduziria em toda a verdade. Em toda a verdade. Aquele que nos levaria, Senhor, oh, Pai, a um lugar onde a Tua mão poderosa, onde o Teu braço forte nos impeliria, nos impulsionaria a correr com determinação, com perseverança, correr e não se cansar, andar e não se fadigar. Oh, obrigada, Senhor. Ropasta camblore gamblaste plambrandelae. Glória, esse tempo é chegado, esse tempo é chegado, esse tempo é chegado.
Oh, aleluia, esse tempo é um tempo de favorecimento. Deus te levando a um lugar aonde a provisão será de uma forma transbordante, de uma abundância maior. Oh, aleluia. Oh, acabou o tempo de falta e de escassez. Oh, aleluia, já ficou para trás, porque agora há um tempo de bonança, mas também há um tempo de abundância em todas as coisas. Oh, aleluia, glória a Deus, obrigado, meu Pai, obrigado. Aleluia, abraça teu irmão, pode sentar, em nome de Jesus. Parece que alguém quer carregar a minha voz. Aleluia, glória a Deus. Então, abra a palavra de Deus comigo. Eu sei, irmãos, de grande parte, não sei se você já leu um livro recentemente, foi publicado pela nossa editora, a editora Rema, chama-se Batalha Espiritual do irmão Rick Renner. Livro fantástico, muito equilibrado, e ele mostra exatamente grande parte das confusões e grande parte dos obstáculos, né, que tem surgido na nossa trajetória cristã por não avançar. Não é uma ação do diabo. O diabo já foi derrotado, ele já foi despojado publicamente, ele já foi anulado, destruído. De fato, grande parte é exatamente o quê? É um posicionamento nosso, um domínio, uma disciplina, né? Saber aguardar e esperar o tempo de Deus para a nossa vida. E ele diz o seguinte: não adianta você subir no mais alto do prédio de São Paulo e guerrear, né, contra as hostes do inimigo, porque eles não estão lá, eles estão debaixo dos nossos pés. Então é mais fácil você simplesmente, né, falar, né, para quem está debaixo dos seus pés. Não adianta você pegar uma aeronave e ir para as regiões celestiais, né, numa dimensão muito alta, porque Deus o lançou para cá. Ele está exatamente nessa mesma atmosfera que nós estamos. E aí, qual é a função dele? Muitas vezes o que nos desmobilizar, tirar os nossos, né, o nosso ânimo, né, tirar a nossa alegria de avançar e de crescer. Então, aí ele diz o seguinte: olha, o único culpado de você não estar onde você quer estar não é o diabo, é você mesmo. É por isso que você precisa entender isso e tomar uma posição. Por que ele faz isso? Porque ele encontra áreas, frases da sua vida que você ainda não trabalhou. À medida que você vai fortalecendo aquelas áreas, ele vai perdendo espaço na sua vida e você vai avançando com mais leveza, com mais, né? É aquilo que foi cantado aqui: rompimentos vão começar a acontecer na sua vida e ele não vai poder te sustentar de forma nenhuma, por mais que ele entenda, porque a função dele ainda para esse tempo, né, é exatamente o que? Ele não é simplesmente mais ter um embate com o Senhor, porque ele já foi derrotado e vencido na cruz. É exatamente o que? Desmobilizar o povo de Deus, né? Fragilizar a nossa, né, perspectiva de avanço, de progresso. Amém? Então, com base nisso, me veio exatamente essa mensagem, que eu vou começar aqui, abrindo a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, né? Falando para você já de antemão que você tem pelo menos que entender, né? Aparece 3 palavras no grego e no aramaico para a palavra domínio, né, e governo, porque domínio, governo e poder, elas estão dentro de uma mesma dimensão. Domínio, governo e poder. Mas quando pensamos a palavra domínio, aparece pelo menos 4 aspectos dessa palavra para a nossa vida. Nós temos um domínio que veio direto do âmago do coração de Deus para a nossa vida. É algo do caráter divino no homem agora criado ou nascido de novo. Domínio de Deus, ou uma extensão da autoridade, ou uma extensão do poder de Deus agora, né, implementada em nossa vida. Essa é a mais poderosa de todas as ações que Deus pode realizar e fazer na vida de um homem. Estender-se, ou algo dele se estender para a nossa vida. É isso que eu vou ler aqui, que está escrito em Gênesis 1:26. Diz assim também: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio. Diga, tenha ele domínio
E aí ele começa sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda e todos os répteis que rastejam pela terra. Você veja, mesmo que o príncipe deste presente século, que é o inimigo, ele tenha, né, adquirido para si o domínio sobre a terra, por isso que ele é tido como o príncipe da potestade do ar, ou o príncipe que reina no presente século, né, sobre a terra. Aqui há uma palavra da parte de Deus, no princípio, que diz para nós assim. O que é que essa palavra diz? Que ele nos deu domínio e autoridade não só sobre os animais, ou sobre a sua criação, mas também sobre toda a terra. É lógico que nós fomos caminhar à frente, foi exatamente esse poder dado da parte de Deus na forma de domínio e autoridade e governo, que aquele primeiro homem chamado Adão perdeu para Satanás, para o inimigo. Mas a história não parou aí. A perda não foi eterna e definitivamente para toda a eternidade, né? Anos e anos depois, Deus levantou um Adão, que nós chamamos o último Adão, que é Jesus, amém? E esse restaurou aquela posição. Então, diga domínio e poder. Então, aqui está exatamente a natureza de Deus, ou a natureza criativa e domínio que Deus manifesta sobre a nossa vida, dando-nos a incumbência de dominarmos sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, você sabe que você nasceu, foi criado por Deus com essa capacidade de governo, com essa capacidade de domínio, com essa capacidade de liderança, com esse poder de antemão deliberado para a sua vida. E se você pautar a sua vida segundo isso, você saber que o que você tem é de Deus e é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que você pode pensar ou imaginar, a sua luta não vai ser contra a carne ou sangue. Você entende isso? A sua luta você não vai usar as armas da carne, porque as armas que ele tem nos dado são armas sobrenaturais. Então, a gente não vai entrar para uma dimensão de um embate peculiar e particular entre pessoas. Amém? Então, você sabe que você tem armas e poder numa outra dimensão, num outro sentido. Você precisa ter essa compreensão, né? Você nasceu com essa capacidade. Então, pelo menos aqui, eu vou, nesse texto aqui, sobre a natureza divina, ou a natureza, né, de Deus em nós, nos doando domínio, poder, autoridade e governo. Essa palavra, nos originais, ela vem de uma palavra chamada hadar, né, que quer dizer ímpeto para governar, ímpeto para governar, ter governo. O primeiro governo que você tem que exercer não é sobre outrem ou pessoas, né? E aí vem dessa palavra domínio, vem a palavra disciplina. Se eu não me autodisciplino e a minha vida não fala em domínio e disciplina, pessoas não vão poder ser influenciadas. Então, o primeiro governo que você tem que governar é a si próprio, né? É se autocomedir, é se auto-trabalhar e se aperfeiçoar, porque o maior nível de submissão e de autoridade que alguém pode exercer é sobre si mesmo. Amém? Às vezes a gente quer ter pessoas sobre nossa submissão e nós temos o quê? Autoridade e governo. Mas se eu não me trabalho na área de governo sobre a minha própria vida, saber os meus limites, aonde eu vou, aonde eu caminhar, aquilo não passa como uma informação, mas não passa como uma instrução prática para a vida de outras pessoas. Você entende isso? Então, pelo menos aqui nesse texto, a gente vê alguns fatos que são importantes para a nossa vida sobre essa primeira característica. Lembra que eu disse que são pelo menos 4 tipos de domínio, dentre muitos, que você vai encontrar na palavra de Deus. O mais importante e prioritário de todos é esse, porque sem Deus nada somos. Sem Ele não vamos a lugar nenhum. Então, tudo que vem dele, vem, né, como um boa dádiva e como dom perfeito para a nossa vida. Amém? E isso aqui, esse tipo de domínio e governo, nunca será utilizado para um fim danoso ou para o mal. Aquilo que vem de Deus, como eu já repeti, vem como boa dádiva, um dom perfeito, e não se presta,
né, e não se dar, melhor dizendo, para um propósito, né, de prejudicar, né, aquilo que vem de Deus como governo, domínio e poder, vem para promover as pessoas, para levar elas a um nível maior de, né, crescimento e avanço. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro aspecto, vou repetir. Quando Deus formou o homem, Deus disse, olha, vou me estender para ele. Tanto homem como mulher. A palavra homem aqui vem da palavra Adam, quer dizer humanidade, sem gênero. Tanto gênero masculino como gênero feminino. Às vezes a gente vê a palavra homem na Bíblia, a gente diz, mas Deus é muito, né, ingrato, né, deixa as mulheres de lado. Mas a gente vai muitas vezes nos originais, nos traz clareza de que Deus não está fazendo referência a um gênero. Deus está fazendo referência a homem e mulher ao mesmo tempo, a humanidade que Ele criou. Amém? Então, o primeiro aspecto aqui diz respeito ao quê? Domínio. Ter domínio. Ter domínio. Homem e mulher terem domínio, né, sobre coisas que vão chegar diante de você, coisas que Deus vai colocar diante de você, né, caminhos, direções que certamente chegarão para você na trajetória da sua caminhada cristã. Diga domínio e poder. O segundo aspecto é o que diz respeito exatamente, né, é que Deus nos criou com esse domínio e poder para ter uma capacidade de resposta, de liderança. Toque no seu irmão, diga, irmão, você é um líder por excelência. Amém? Então, eu estou criando um grande problema nessa manhã aqui, eu estou dizendo que todo mundo é líder. Né? E quem vai ser liderado? Todo mundo é líder, porque isso é nato dessa porção da natureza de Deus sobre a sua vida. Não estou dizendo que alguém quer carregar a minha voz, mas não vai. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou hidratá-la. Mas vai chegar. Então, você tem essa habilidade em Deus. Agora, dentro de uma estrutura de relacionamento, né, Deus só pode levantar um cabeça. Porque se tiver mais de uma cabeça, é monstro. Você está entendendo isso? Deus é ordeiro, Deus é perfeito. Amém? Mesmo Deus sendo expresso para nós na forma do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, cada um tem a sua função peculiar. Cada um tem a sua função particular. Deus não entra na dimensão do Deus Filho. Deus Filho não entra na dimensão ele se auto, né, lidera e ao mesmo tempo se auto, né, submete um ao outro. Então você vai estudar a Bíblia dentro desse contexto, você vê como Deus é maravilhoso, né? Cada um fazendo dentro dos seus atributos aquilo que Deus quer que seja feito, mas um não entra na dimensão do outro. Amém? Você vê muitas vezes, né, até o pai, né, priorizando a ação do filho, mesmo sendo a autoridade maior. Você entende isso? Então entenda e bata no seu irmão mais uma vez. Irmão, você nasceu para liderar. Amém? Segundo, a imagem de Deus. Terceiro aspecto aqui. Aí eu já repeti isso. Quando Deus deu essa capacidade de liderança, deu a capacidade de liderança para você governar a terra, ter domínio sobre ela, mas não, né, implicitamente você dominar ou manipular pessoas. Quando você domine a terra, aquilo que está dentro daquele contexto vai se submeter a você. Você entende isso? Aleluia, eu posso ouvir um glória a Deus? Não necessariamente você vai estar, né, numa posição de governo, de liderança, né, exclusivamente sobre pessoas. As pessoas, elas virão dentro de uma outra, né, condição. Quarto, todos nós, antes de líderes, devemos ter o quê? Um espírito servil, um caráter servil na nossa vida. Precisamos estar sempre pronto para fazer aquilo que chegar às nossas mãos para fazer. Mesmo eu tendo o aspecto do governo, mesmo eu tendo o aspecto da liderança, mesmo eu tendo o aspecto do poder e do domínio, ainda, antes de todas essas coisas, eu sou um servo. Você tem pelo menos 1.600 passagens na Bíblia, Jesus se colocando ou direcionando os seus discípulos a estar mais pronto para servir do que exercer a autoridade dentro de um contexto ministerial. Tanto é que ele diz assim, eu desci dos céus
não para ser servido, mas servir e dar a minha vida em detrimento de muitos. Então, o processo servil, ele é o quê? Né? O grande caminho pelo qual nós vamos percorrer na nossa caminhada cristã. Sempre estar pronto para servir, independente da posição ou do status que vamos adquirir ao longo da nossa trajetória cristã. Diga, coração servil. E esse servir, ele está pautado exatamente num aspecto que é muito positivo. O serviço prioritário em Deus é servir uns aos outros. Às vezes a gente se dá para o contexto das edificações, das obras, dos instrumentais. Isso deve ser a consequência de um relacionamento construído entre pessoas. Então Deus requer para nós, né, mais prioritário, de uma fundamental importância, essa coisa da gente estar o quê? Né, afogueando um ao outro, né, tocando fogo no outro, despertando os talentos que ela tem. Porque nós, em nós mesmos, mesmo tendo essa capacidade de Deus de governo, de autoridade, de domínio e de poder, nós não somos plenos, completos em todas as coisas. Nós precisamos de pessoas em áreas deficitárias ou áreas frágeis ou pontos fragilizados da nossa vida. E aquela pessoa ela vai ser o quê? Ela vai ter um ímpeto de nos levantar, de nos levar a um lugar de produtividade maior. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Oh, aleluia! Aí você sabe que Deus deu o quê? A cada um de nós habilidades e talentos. Aquilo que eu tenho, quando eu dou para alguém, eu estou semeando. E eu sou o primeiro a colher. Então eu vou me aperfeiçoar em áreas específicas da minha vida. Eu vou ficar mais fortalecido. E por último, né, o aspecto 5 é que a liderança de cada pessoa, ela deve ser exercida na área daquilo que você é bom, do talento que você tem, da graça que você tem. Amém? Deus não coloca neófito em posição de autor e você precisa ser hábil, experiente, aprovado, experimentado em uma área para Deus lhe colocar. A Bíblia diz de fato que você não vai pecar se você desejar. Mas o desejo, ele está implícito também a sua preparação. Porque se eu desejo algo da parte de Deus e não me preparo, eu nunca vou poder exercer a contento aquilo que Deus vai deliberar para a minha mão. Amém? Glória a Deus. Entendeu essa primeira parte? Que você nasceu para liderar, que você tem um aspecto divino em você de governo, poder e autoridade? Amém? Agora eu pergunto, quando Deus lhe criou, Ele lhe criou um androide, um boneco? Ele também lhe criou com algumas habilidades pessoais do seu fator criativo. Então você também tem um domínio que é peculiar da sua genética ou da sua natureza humana. Tanto é que é fácil entender isso. Já fiz diversos testes desses. Quando estava procurando líderes para áreas específicas na igreja, levei para um determinado lugar, afastado, e coloquei eles em convivência. Daqui a pouco alguém sobressaiu no meio e estava o quê? Direcionando, organizando aos demais. Aquilo era um aspecto nato, né, do domínio ou da capacidade de liderança ou da capacidade de governo que se sobressaiu sobre os demais. Então você tem o domínio, que é um domínio que vem da natureza criativa de Deus, quando Ele lhe criou, mas você também tem algo próprio seu. Existem líderes natos, né, do berço, do ventre. Né? Tanto é que você percebe, né, que pessoas, né, tem casos na Bíblia que Deus diz que desde o ventre Ele já tinha escolhido aquela pessoa, porque Ele via aquelas características, não era criativa dele, era características natas, genéticas, vamos pensar assim, daquela pessoa. Amém? Esse é o segundo aspecto. Você entende isso? Quer ver? Abra comigo a palavra de Deus. Vamos ver aqui. Abra em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Diz assim no versículo 23, aqui estava Paulo falando à igreja aos Coríntios. Paulo diz, tudo faço por causa do Evangelho.
com o fim de me tornar cooperador com ele. Com quem? Com o E. E ele diz, versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm na verdade. Diga, correr na verdade. Correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcancei. Aqui nos dá uma reflexão. Não é a sua capacidade de avanço que vai levar você a ser coroado em detrimento dos outros. O coroamento vem porque todos vão chegar. Amém? Então não tenha pressa no plano de Deus para a sua vida. Se você tem a habilidade de correr, você será cobrado disso. Mas se você é vagaroso, isso não vai desmerecer você diante de um momento de coroamento para a sua vida. E eu sei que muitas vezes no Evangelho as pessoas querem que as coisas aconteçam para ontem. Mas será que se Deus favorecesse isso acontecer, você estaria pronto para receber aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida? Já passei diversas experiências ao longo dessas 3 décadas de pessoas que disseram, eu tenho certeza que Deus falou comigo. E eu digo, você tem? Tem. Então eu não quero ser o diabo na sua vida, porque se Deus falou, se Deus falou para você, e você tem tanta convicção, eu só tenho uma condição, te ajudar. E aí quando foi para o campo, e chegou lá, e as pressões da obra do dia a dia, e disse, pastor, eu acho que Deus não falou comigo. Como? Você estava tão convicto naquele dia que Deus falou com você, agora você não está mais convicto? Não, porque eu não pensei que fosse assim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estava habilitado, eu não estava ainda aprovado. Eu sabia que tinham sinalizar, mas eu não tinha ainda os equipamentos, as ferramentas. Você entende isso? Eu não tinha as ferramentas pelas quais eram necessários expô-las para operar segundo aquela condição ou aquele canteiro de obra. E para você entender, teve pessoas que voltaram. E voltaram frustradas, voltaram de uma forma angustiadas, tristes e vazias. Porque diziam, não, eu não sou o que Deus disse que eu sou. E a gente vai ter o quê? Que retomar a vida delas. E a gente restaurar. Porque pessoas... o que foi que numa condição dessa pode ter acontecido? Ela tentou correr ou avançar numa velocidade que não era a velocidade que Deus tinha preparado para ela. Você entende isso? Eu posso ouvir uma glória a Deus? Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aleluia. Aqui já é uma outra palavra, porque está falando de um domínio pessoal. Não está falando de um domínio criativo, uma extensão de Deus. Então a palavra traduzida por domínio aqui, é egredastomai. É outra palavra, porque está falando de algo nato, genético, da nossa natureza humana. Nossa natureza humana. Então, todo atleta em tudo se domina. Aqui muitas vezes traduzimos isso por disciplina, ser disciplinado na caminhada cristã. Primeiro aspecto, o domínio, o governo, o poder de Deus te favorecendo, te levando a estar animado. A Bíblia de Jesus disse que ele mesmo disse assim, tende bom ânimo. Ele nos exortando a não deixarmos a alegria, a tristeza, possuir a nossa vida, mas diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu para quem? Venceu para ele ou para mim e para você? É por isso que a Bíblia diz que nós somos o quê? Vitoriosos nele. Amém? Glória a Deus. Diga, o Senhor é bom. Oh, aleluia. Então, no texto que eu acabo de ler com você, e essa palavra domínio aparece, que é exatamente esse domínio pessoal, humano, que você precisa trabalhar ele na sua vida, ele está exatamente lá e é nato da sua própria natureza. Todo atleta em tudo se domina. Eu não estou falando aqui do domínio próprio, que é o terceiro que eu vou chegar lá, que é o quê? Um fruto do Espírito. Amém? Esse domínio aqui, nato seu, você pode utilizar segundo as duas vertentes, ou para um fim proveitoso, ou para um fim danoso. Porque é algo que lhe pertence. Aquilo que pertence a Deus só tem um fim único. E quando você se utiliza daquilo que é de Deus para um fim danoso, você está o quê? Numa prática de fragilidade diante do inimigo, e ele vai destruir a tua vida.
Você entende isso? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Todo atleta em tudo se domina. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, e aí como é que eu vou trabalhar essa questão desse domínio meu pessoal? Porque ele diz, faz parte da minha racionalidade humana. É exatamente o campo de guerra do inimigo, esse domínio. Não é o domínio de Deus implementado, é esse domínio, essa forma de governo, a minha forma de pensar as coisas, pessoalmente, como indivíduo. A forma que eu tenho para obter um coroamento nessa área é da o quê? Levar uma vida consagrada e plena a Deus. Eu preciso, dia após dia, eu me autodisciplinar em uma entrega de consagração a Deus. Diga consagração a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Veja o que Paulo diz, né, quando ele fala à igreja da Galácia, no capítulo 5, no versículo 7, e aqui ele está dando uma correção, disse, vós corrias bem. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vós corrias bem. Irmãos, todo começo, ele é muito gratificante. Todo ponto de partida, existe o quê? Um fator de alegria e motivação. Todo projeto de vida está pautado em cima de 3 vertentes. Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim, em qualquer área da nossa vida. E o começo sempre é muito motivante, desafiador. Não é isso? Sempre é bom demais. O começo. Mas a minha trajetória de meio é o que vai definir o meu ponto de chegada. Ele está aqui corrigindo, olha, porque essa igreja era uma igreja abençoadíssima, a igreja da Galácia, ou a igreja aos Gálatas. Eles receberam com grande ímpeto a palavra. Eles se deram a um propósito de pegar essa mensagem procedente, né, da profissão de fé de Paulo e correr com ela. Mas se alguém chegou com uma nova mensagem, eles já estavam em dúvida. Qual é a correta agora? Essa ou essa? Eles queriam, e aí Paulo diz, vocês têm uma carreira fabulosa, vocês corriam bem, mas vocês agora estão aqui, criando obstáculo a uma continuidade de transitar segundo a verdade. Lembra que eu falei hoje de manhã aqui que Deus está mudando o curso? Deus só não mudou vocês de prédio, Deus está mudando o curso dessa igreja. Porque há um tempo em Deus sinalizando para isso. Eu estava fazendo um levantamento ontem, porque vamos ter uma reunião nacional de supervisão em Campina Grande, de 4 dias. E quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um pouco mais que 11 igrejas, 6 anos atrás. 11 igrejas, 4 escolas. E ontem eu estava olhando, das que eu tenho conhecimento que existe, que os pastores falam comigo, já tem 72. Porque tem algumas ainda no oculto. E essa eu não tenho informação, eu só sei o zum, zum, zum. Tem alguém com um grupinho em tal lugar. É Deus o que expandindo, irmão. Nós temos hoje aqui 21 escolas em operação, só no estado de São Paulo. Em um pouco mais que 6 anos. Então Deus está fazendo uma coisa gloriosa. E sabia que você é parte disso, você é parte desse exército. Por isso que eu posso falar como Paulo falou, não, ó, você está correndo bem, não esmoreça. Você está correndo bem, não esmoreça. Existe um obstáculo que está se levantando, mas você vai transpô-lo com facilidade. Você não vai se deixar parar nesse tempo, irmão. Por causa dessa capacidade de Deus em você. Por causa dessa graça que te favorece a não recuar diante das circunstâncias. Amém? E quando a sua capacidade humana, normal, de governo, não operar, tem uma que veio direto de Deus. Se deixa levar por ela. Lembra que eu disse para você que as armas das nossas milícias não são carnais, ou coisas naturais. As armas com as quais vamos trabalhar, dentro do contexto da expansão, do crescimento, do relacionamento, são armas sobrenaturais.
Como é que isso vem para mim, pastor? Por sensibilidade, me consagrando a Deus. Amém? Renunciando coisas que eu sei que vão danificar o meu relacionamento com Deus. Olhe para seu irmão, diga, irmão, renúncia. Aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus. Eu vou tomar esse quentinho aqui, para ver se... Diz assim, versículo 13, do capítulo 8 de Romanos. Aleluia. Eu vou ler a partir do 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver na carne. Diga, as armas da minha milícia não são carnais. Versículo 13, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Então tem que renunciar. Quando você entende que você vai chegar diante de um embate, que você vai provocar dano a outrem ou a sua própria vida, e aquele relacionamento vai ser rompido, você tem que parar. Isso chama-se domínio próprio, ou domínio humano, genético, o DNA próprio da sua característica natural, que Deus lhe criou, da sua natureza humana. Amém? Glória a Deus. Diga, o Senhor é bom. Aleluia. Então, irmãos, isso é um princípio, é uma lei, que ela precisa operar sobre a nossa vida. E você tem que fazer uma leitura cuidadosa. Se aquilo que eu estou fazendo está expandindo, está ampliando o raio de expansão de relacionamento e crescimento da igreja. E aí, se aquilo que você está fazendo, você está vendo que está sendo impedimento, você deve ser o primeiro a se frear. Porque você tem esse domínio pessoal, humano. Mesmo que não haja um auxílio da parte de Deus, você se freia nos seus ímpetos e diz, não, eu não posso ir nessa linha. Porque eu amo ao Senhor, Ele pagou um preço por mim. Ele é poderoso para fazer abundantemente mais na minha vida. Então essa arma, ela não me é uma arma, né, que deve ser, né, de antemão utilizada. E você simplesmente deixa aquilo de lado. E você vai criar uma atmosfera onde o poder de Deus vai inverter os processos, né? E aí vai haver o que chamou-se aqui um pouco antes do louvor, rompimento, aceleração, crescimento, e Deus vai fazer coisas grandes. Aleluia. Glória a Deus. De vez em quando tem que dar um gritinho para ver se desentala aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então Paulo, quando ele fala a essa igreja, ele está rejeitando, está simplesmente ligado às coisas do passado. O passado, muitas vezes, ele é terrivelmente danoso para a nossa prospecção futura. Então, mas saiba que a Bíblia diz que o seu passado em Deus não conta. O seu viver de ontem é um maná que não vai mais te alimentar. Deus quer levar você a um maná de renovo para esse dia de hoje. Então, essa manhã era uma manhã de reflexão para você se dominar. Né? Eu venho aqui simplesmente, né, aprender com vocês também como ter domínio na trajetória da minha vida. Como o pastor disse, eu fiz muita coisa, mas eu poderia ter feito muito mais. Se eu não tivesse dado ouvido a determinadas informações e comentários, eu estaria muito mais adiante. É lógico que isso não vai me fazer ficar angustiado e entristecido. Ao contrário, vai me deixar, sabe o que? Alerta, para eu não entrar naquela dimensão, para não entrar naquela área que outrora, ou no meu passado, me prejudicou de estar muito mais adiante. Toque no seu irmão, diga, Deus quer levar com mais velocidade. Aleluia! Glória, glória! Então Paulo, ele não estava muito preocupado com o direito que ele tinha de ser visto como um apóstolo, ou como um grande pregador, ou como um grande missionário. O que ele queria ser visto era como alguém que promovia a paz. E a Bíblia diz, se possível, promovei a paz e a santidade, né? E sem a qual ninguém verá a Deus. Então temos que ser esse ambiente, essa pessoa, esse instrumento de Deus para promover a paz a todos. Aleluia. Entenda que o objetivo é sempre mais importante do que o papel que você desempenha.
o objetivo daquilo que você realiza para Deus está num grau de prioridade maior do que aquilo, né, que você tem como ferramentas, desempenhos, habilidades para realizar alguma coisa. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Então caminha nesta direção. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a outra forma? Uma outra forma que você tem para que você possa ser alguém produtivo, ser alguém efetivo. É um outro ponto que eu estou falando para você, quando estou falando dessa característica de domínio, de disciplina, de governo que você tem de forma peculiar e lhe pertence. Sabe? É exatamente você abandonar as velhas práticas. Ou se distanciar das condições do pecado. Quer ver? Abra comigo a palavra de Deus no próprio livro de Romanos, no capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 13 de Romanos. Desculpem. Eu vou ler a partir do versículo 11. Digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Isso era Paulo falando à igreja. Já é hora de vos despertares do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12, vai alta a noite e vem chegando o dia. Está comigo? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das obras da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impundícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas, versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada ponhais para a carne no tocante às vossas concupiscências. Então aqui está falando de obras da carne, distanciamento do pecado, daquilo que pode criar obstáculo a você não romper, a você não correr com mais velocidade. Oh, aleluia. Diga, o Senhor é bom. 4 aspectos para você ter o quê? Essa vida plenamente saudável na área do domínio, do governo e da autoridade pessoal, da sua natureza humana. Aleluia. É exatamente o quê? Por meio de uma vida de santificação. Olha que eu falei antes, consagração, mas santificação também é importante. E vem, abra comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus, e aí já citei esse texto aqui, né? No capítulo 12, no versículo 14, de seguir a paz para com todos e a santificação sem a qual ninguém verá. Versículo 15, atentando diligentemente. Toque no seu irmão, seja diligente. Porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Não haja alguma raiz de amargura que, brotando em vós, perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Você está percebendo que aqui é uma posição que eu tomo? Não é algo que vem da ação do Espírito na minha vida, é uma posição que eu tomo. Se eu percebo que eu posso estar influenciando alguém para uma trajetória de um caminho que não vai ser o crescimento e o progresso dele, eu tenho que me frear. E quando eu faço isso, eu estou semeando paz para a minha vida. Mas se eu entro para uma dimensão de contenda ou um despertamento, né, danoso para a vida dele, o que é que eu vou colher? Aquilo que eu tenho plantado. Você entende isso? Aleluia. Diga, o Senhor é bom. 5º aspecto que você deve se corrigir para que você possa, de fato, em verdade, ter esse poder, domínio, governo e autoridade sobre a sua própria vida como parte da genética que Deus colocou, é perseverando na carreira.
Diga carreira perseverante. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Veja, abra comigo a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 2. No versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo quando o inimigo se levantar, o texto diz que Deus vai dar o quê? Socorro. Diga para seu irmão, diga, irmão, você tem um socorro bem presente na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outro aspecto, sexto aspecto, de você se manter íntegro na sua capacidade natural, humana, pessoal ou genética de governo, poder e autoridade, é lutando segundo as normas corretas. Quer ver? Abra comigo a palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, diz assim, versículo 4, nenhum soldado em serviço, quem está em serviço aqui, dê glória a Deus. Se não está, vai ter que começar a entrar. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou, o arregimentou. Igualmente, o atleta é coroado se não lutar. Igualmente, o atleta não será coroado se não lutar segundo as normas, segundo os princípios. Amém? Então, tem normas, regras, preceitos, princípios que precisam ser entendidos por cada um de nós. Amém? Oh, aleluia. Está sendo abençoado? Amém. Aleluia. E por último, você vai simplesmente o quê? Manter o alvo sempre diante dos seus olhos. Lembra que eu disse para você? Tem um ponto de estar partida, tem uma trajetória, mas tem um alvo. Se o meu olho estar lá nele como autor e consumador da minha fé, a minha trajetória vai estar o quê? De antemão, né, bem iluminada, bem, né, a vereda vai estar bem, né, aplanada. Né? Se eu não me pontuar olhando de uma forma, né, local e pessoal para o meu momento de trajetória, mas eu entender que o alvo, eu tenho que chegar, eu parti bem, e eu estou lá no alvo, eu vou caminhar bem. Toque no seu irmão, diga, Deus quer que você caminhe bem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lembra que eu citei esse texto aqui? Quer ver? Abra comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3. Paulo dizendo no versículo 12, falando acerca da sua vocação, acerca, né, daquilo que ele entendia como, né, como propósito e plano de Deus para a vida dele. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses, não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Olhe para seu irmão e diga, irmão, não somos perfeitos. Mas ele diz, mas uma coisa eu faço, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Abra no livro de Hebreus, no capítulo 3. Livro de Hebreus, diz assim, por isso, santos, irmãos, quem é santo irmão aqui, dê glória a Deus, que participais da vocação celestial, e considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda
casa de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga, o Senhor é bom. Glória a Deus. Então já falamos sobre dois aspectos nessa manhã. O aspecto de um domínio que vem do poder criativo, gerador de Deus para a nossa vida. Algo da natureza de Deus na nossa vida. Já falei de algo que é nato, né, da sua própria estrutura, a sua natureza de formação. O terceiro aspecto, que vem, abra comigo a palavra de Deus no livro de Gálatas, e aí vem agora o auxílio de Deus para arredondar em algo maior para a nossa vida. Gálatas, capítulo 5, no versículo, aleluia, versículo 22, diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Oh, aleluia. Domínio próprio. Oh, aleluia. Domínio próprio é uma habilidade de Deus em você, pela segunda vez, através do Espírito Santo, na forma de um fruto, para você se autodisciplinar. Aleluia. Agora, mais uma vez, posso enfatizar para você, isso aqui só tem uma vertente de atuação. Um fruto do Espírito não pode ser utilizado para um dano. Um fruto do Espírito só é utilizado para um propósito, de engrandecer a Deus. Então já está perdendo aqui 2-1. A sua carne ela vai ter que se frear diante de dois atributos, duas ferramentas de Deus poderosas na sua vida. E a palavra aqui para domínio próprio já é outra palavra. Chama-se egkrateia. É uma outra palavra. Uma terceira, tudo traduzida por domínio. Mas com aspectos diferenciados para a nossa vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos recapitular. Qual é o primeiro domínio que você tem? Criativo de Deus que está em você. Qual é o segundo domínio? A sua própria capacidade de governo que você tem. Porque Deus não fez como um robô, um boneco. Você tem capacidade de você mesmo gerar e criar condições a relacionamento, a expansão, o crescimento. O terceiro é o que? O fruto do Espírito. Aleluia. Você percebe que dos três que eu estou fazendo referência, só um ele pode ser utilizado nas duas esferas. Tanto de um propósito de avanço, como um propósito degenerativo, ou como um propósito, né, de fortalecimento ou manipulativo. Mas os outros dois, não. Sempre vai ser o quê? Se eu vou andar como Deus anda, ver como Deus deve tocar, eu vou sempre o quê? Promover. Eu vou levar as pessoas a serem efetivas, proativas e produtivas em tudo que Deus tem para a vida delas. Amém? Aleluia. Aleluia. Aqui tem um texto, que está no mesmo texto, está na mensagem, diz assim: o legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e depois deixar as necessidades dos outros, são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Amém? Então, quando você anda segundo essa habilidade, esse domínio próprio, você vai simplesmente dizer o seguinte: olha, aquilo que diz respeito ao lado danoso, degenerativo, danoso, foi cravado na cruz do Calvário. Você é uma pessoa nova. A Bíblia não diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Olhe para seu irmão e possa dar um sorriso para ele. Você é novinho em folha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Veja o que diz a palavra de Deus acerca desse terceiro aspecto do domínio, no livro de Efésios, no capítulo 5. Diz assim, no versículo, eu vou ler, no versículo 7. Portanto, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Aleluia. Aleluia. Quem vai lhe auxiliar a isso? A pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o que? O nosso auxiliar. Jesus disse, olha, é necessário que eu vá para que ele venha. Eu vou vos preparar lugar. E a gente pensa que é um lugar lá. Mas o lugar é aqui, porque ele está aqui. A luz da palavra. Ele está no nosso meio. Jesus ainda está aqui. Pela palavra. E ele disse, olha, mas o outro que virá é um tal qual eu. Esse vos conduzirá em toda a verdade. Essa é a função. Para que não sejamos enganados, nem jamais confundidos. Aleluia. Glória a Deus. Diga, o Senhor é bom. Aleluia. Abra a palavra de Deus comigo. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Aleluia. Está sendo abençoado. Aleluia. Então, quando nós... Abra comigo, está aqui, eu encontrei. Livro de Tito. Tito. Era lá onde estava a igreja, né? Rua Tito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tito. Obrigado, meu Pai. Aqui. Tito, capítulo 1. E aqui está exatamente falando sobre aquelas qualificações, né? Para você se tornar o quê? Um ministro efetivo, um ministro aprovado, um ministro que Deus se agrade de você. Né? E diz aqui, no versículo 5 de Tito, capítulo 1. Por esta causa deixei em Creta, Paulo falando acerca do seu cooperador Tito, que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse os líderes ou presbíteros, conforme te mandei, eu te prescrevi. Você sabe que tem um modelo de você ser alguém efetivo no ministério. É por isso que às vezes pessoas ficam angustiadas quando elas não são vistas e percebidas. Possivelmente Deus esteja aclarando os olhos do líder acerca de ainda debilidades ou áreas frágeis que precisam ser trabalhadas. É lógico que isso não deve levar nunca um líder a um momento de descarte. Mas deve levar a um momento de abrir, né, canteiro de obra. Ou normalmente quando eu trabalho, são 3 décadas no ministério. E que eu vejo alguém muito fervoroso, querendo, claro,
Eu preciso dessa força. Aí eu levo para uma área onde precisa que eu coloque uma carga maior nele. E aí eu vou ver a capacidade dele de resposta. Eu coloco essa carga. Agora eu não deixo ele lá e vou embora. Porque pode ser que as pernas dele não estejam. Ele só está dizendo de mente, mas as pernas não aguentam o peso. E aí eu estou ali atrás. Se ele cair, eu vou levantando de novo. Até ele entender que a obra do Senhor, às vezes, ela requer uma certa moderação. Né? Um certo, como nós estamos ensinando hoje de manhã, um certo domínio. Né? Uma certa disciplina. Né? Porque quanto mais você é disciplinado, mais você vai estar o quê? Né? Imunizado a determinados tipos de situações que possam te tirar do alvo e do plano do propósito de Deus. A disciplina, ela leva a isso. Amém? Mas quando a gente pensa em disciplina, que a gente olha para um atleta, tem atletas que treinam 12, 14, 15 horas por dia, durante 7 dias da semana, para simplesmente correr, né, durante 15, 20 ou 30 minutos numa competição. Mas ele trabalhou o quê? Anos. E aí eu pergunto, na igreja será diferente? Se o nível requerido é um nível muito maior do que numa competição natural, porque nós não estamos lidando com coisas naturais, nós estamos lidando com uma eternidade que está aqui desde o momento da criação até o momento do porvir. Então você tem que estar o quê? Mais sensível a isso. Você entende isso? Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então Paulo está dizendo, constituir líderes conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível. Ele começa a dizer algumas, né, posicionamentos. No versículo 7, porque é indispensável que o líder, o bispo, seja um irrepreensível e bom dispenseiro, né, de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, e muitas características, são 22 características aqui. Antes, versículo 8, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Mais uma vez, fazendo referência aqui a uma habilidade minha, pessoal, de eu ter o quê? Domínio de mim mesmo. Você entende isso? Aleluia. Porque quando eu tenho domínio de si mesmo, eu não serei, sabe o quê? Presa ao inimigo. Ter domínio de si mesmo me afasta exatamente de condições que o inimigo pode querer me destruir ou querer tirar o meu alvo. Aleluia. No Provérbios, capítulo 16, diz assim, melhor é ser longânimo do que herói de guerra. O que domina o seu espírito, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga, o Senhor é bom. Amém. Aleluia. Romanos 6. E aí vem agora o quarto aspecto. Esse eu não vou me deter muito. Que é um domínio manipulativo, maligno, terrível. É o quarto tipo de domínio. E esse domínio não pertence a Deus, nem pertence a você. Esse domínio pertence ao príncipe que reina sobre a terra. Porque a ele foi dado domínio, poder e autoridade. Da parte daquele primeiro homem chamado Adão. E ele pegou esse domínio e ele deturpou. Então ele utiliza esse domínio o quê? Para fragilizar a nossa vida. Para que eu e você não tenhamos o quê? Progresso naquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Amém? Aleluia. Aí eu vou deixar para você como dever de casa. Amém? Mas aqui, para a gente encerrar, o grupo de louvor sobre aqui, por favor. Diz assim em Romanos 6. Romanos 6. Diz assim no versículo 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre... Você está percebendo? Agora eu pergunto, tem sobre você? Não deve ter. A morte não tem domínio
sobre ele. Aleluia. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, viver para Deus. Assim, também vós, quem é vós aqui? Dê glória a Deus. Considerai os mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como retos e justos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de... Porque o pecado não terá domínio. Diga, o pecado não terá domínio. Está percebendo que tem um domínio que vem da parte dele? Aleluia. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.